Então já podemos começar a nos preparar. Lembrando primeiramente da nossa motivação para estar aqui, o que nos trouxe aqui, sendo bem honestos conosco mesmos, sem querer forçar uma motivação, deixando que ela se expanda até onde ela conseguir, né? Para o meu benefício, para o benefício daqueles próximos, ou de todos os seres, como for interessante para cada um. E é com essa clareza, né, do nosso propósito aqui, nós vamos trazer também nosso refúgio. Nosso refúgio é aquilo que nos traz firmeza, que é a base, a sustentação de toda a prática. Aqui no contexto do centro budista, o Buda, os ensinamentos e a comunidade. Então, pensando nisso, nós vamos recitar nossa oração 3 vezes. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade e de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade e de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade e de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Então, gente, hoje nós vamos começar com os 9 ciclos de respiração. Eu acho que todo mundo aqui que está presente já fez. Quem não fez, eu vou dar a instrução, né? Hoje nós vamos ter 3 ciclos de 3 respirações. Então, 9 ciclos, né? Para essas primeiras 3 respirações, nós vamos ajeitar a nossa postura, né? Sempre importante. Uma coluna confortavelmente ereta, os pés firmemente plantados no chão ou pernas cruzadas e assim por diante. Todos aqueles pontos que a gente vem repassando ao longo das semanas. Então, para o primeiro ciclo de 3 respirações, nós vamos inspirar pela narina direita, inspirar profundamente, depois expirar pela narina esquerda, permitindo que o ar entre até o fundo dos nossos pulmões. Então, juntamente, vamos lá. Primeira respiração, inspirando pela direita. Expirando pela esquerda. Novamente, inspirando pela direita. Expirando pela esquerda. E uma última vez, profundamente. Nesse segundo ciclo, nós vamos inverter as respirações. Nós vamos inspirar pela narina esquerda e vamos expirar pela direita. Então, primeira vez, inspirando pela esquerda. Expirando pela direita. Inspirando pela esquerda. Expirando pela direita. E uma última vez, inspirando pela esquerda. Expirando pela direita. E agora, para essas últimas 3 respirações, nós vamos inspirar e expirar por ambas as narinas. Fazendo a primeira vez. Segunda.
E a última vez. Nós iremos agora simplesmente permitir que a respiração siga seu fluxo natural, relaxado, sem forçar. Percebendo como é esse fluxo. À medida que vamos respirando, vamos relaxando a nossa concentração nessa respiração. E tornando ela quantas vezes for necessário, sempre que nos distrairmos e reconhecermos isso ao longo dessa meditação.
Quando estivermos prontos, vamos aos pouquinhos retornando. Acabou que quem caiu fui eu, gente. Tá todo mundo bem? Tudo certo? Ok. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Podemos seguir para a segunda? Acho que a gente pode só parar um minutinho, né? Respirar. Eu caí também. Tá difícil hoje. Tá complexo. Uhum. Vamos então, Yuri? Vamos. Então, para essa segunda meditação, né, gente? Vamos lembrando aqui que nós estamos num ciclo das 4 nobres verdades. Semana passada nós contemplamos a primeira nobre verdade, a verdade do sofrimento. Nós pensamos o que é esse sofrimento, se ele é igual, diferente da dor, quando ele aparece, como ele aparece, e assim por diante, né? Se ele sempre está presente ou não. E hoje nós vamos trazer a segunda nobre verdade, que é a verdade das causas do sofrimento. Ao longo dessa meditação, eu vou fazendo algumas perguntas e nós vamos olhar para a nossa mente, com curiosidade, para ver o que aparece, né? Nos questionando sobre a nossa experiência momento a momento. Então, podemos seguir. Ficou compreendido a proposta? Ok. Então, podemos ir tomando a nossa postura, né? De meditação. Retornando daquela postura que nós acabamos de deixar. Sentindo novamente um pouco a respiração. Agora nós vamos nos questionar, né? Trazer perguntas a serem pensadas. Onde a primeira delas contempla diretamente essa segunda nobre verdade,
A nobre verdade que diz: o sofrimento surge de causas, né? Mas iremos honestamente nos perguntar se todo o sofrimento de fato surge de causas. Investiguemos isso. Sim ou não? Caso esse sofrimento surja de causas, quais são essas causas? Quais seriam essas causas? Quais seriam as causas sutis e grosseiras do sofrimento? Entendendo que elas surgem em diferentes níveis.
Nós conseguimos conceber algo como um sofrimento não causado, sofrimento sem causas. É possível? E agora, neste momento, nós conseguimos identificar algum tipo de sofrimento e, além disso, conseguimos identificar causas para esse sofrimento.
Quando estivermos prontos, podemos ir retornando aos pouquinhos, sentindo a volta, sentindo o corpo, sentindo o momento. E aí, gente, temos alguns minutos aí, onde podemos discutir qualquer coisa que tenha surgido. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Primeiro, agradecer a oportunidade das reflexões, tanto do primeiro encontro quanto de hoje, sim, muito valorosos. E do primeiro encontro, da semana passada, eu fiquei com uma pergunta em mente, e eu não a fiz de propósito, assim, eu quis tentar responder por mim. E hoje essa pergunta voltou à minha cabeça, que depois vocês comentaram, e eu queria ouvir um pouco sobre isso, para clarear, dar uma clareada, que foi a questão, assim, a felicidade seria um prenúncio do sofrimento e vice-versa. E eu já entendi isso em algum momento da minha vida, e na semana passada eu vi que eu não estava vendo isso com clareza, não fez sentido. Eu queria que falasse um pouquinho disso, porque hoje eu fiz um link com essa pergunta, né, com essa questão, com essa dúvida, mas eu me deu um pouco sobre isso, se eu puder falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Jana, pela pergunta, né? Por compartilhar o que surgiu para você. Então, a gente pode pensar esse assunto em diversos níveis, né? Tem o que a gente costuma conhecer como as duas verdades, nível relativo, nível absoluto, né? Nível grosseiro e nível sutil. Mas eu acho que, respondendo ao que você trouxe, eu levaria para o lado do surgimento dependente das causas e condições, né? E aqui a gente estava contemplando principalmente as causas. O que seria uma causa de sofrimento, né? Algo que dá surgimento ao sofrimento, que sustenta esse aparecimento do sofrer. Então, nos ensinamentos do surgimento dependente, existem as causas e existem também as condições. As condições também seriam esse apoio, né? As causas seriam algo como mais ativo e o que ativamente faz com que o fenômeno surja, enquanto as condições teriam um papel mais de sustentação, né, desse surgimento. Então, eu acho que juntando com a semana passada, a gente pode pensar que muitas vezes o nosso apego, né, ou nem o apego, né, a gente pode dizer que no encadeamento lógico, um momento de felicidade, entendo felicidade num sentido amplo, como aquilo que nos mobiliza positivamente, né, que nos dá um certo grau de prazer, ou de querer manter aquela experiência, isso pode, no encadeamento lógico, né, levar, como a gente já viu aqui nos 12 elos, né, juntamente com a ignorância, juntamente com o apego, pode levar à preparação de um momento futuro de sofrimento. Da mesma forma que um momento de sofrimento pode levar à preparação do momento de felicidade, né? Então, nós entendemos uma sucessão de fenômenos.
E o nosso trabalho aqui não é brigar com eles, né? Nunca é brigar com eles, porque as coisas acontecem na natureza da mente, sempre. Mas é por tentar brigar com isso, né? Tentar resistir, tentar congelar, ou tentar criar outra coisa que não é a coisa que está aqui agora, né? Isso tudo estaria sobre o jugo ali dos 3 venenos, ou até mesmo dos 5, né? A gente pode trazer um sentido mais amplo. Quando a gente faz isso, é que há esse sofrimento, né? O sofrimento estaria nessa resistência a olhar as coisas como elas são. E é por isso que a gente tenta meditar, para não ficar brigando com a sucessão de felicidades e sofrimentos, mas para poder olhar, né? Olhar e ficar com isso, Uhum, cultivando uma liberdade, o que a gente entenderia por despertar. uhum. Obrigada. Foi isso que surgiu hoje, né? A resposta assim, veio dessa conexão aí, né, de pensar em causas, condições, né? Em pensar que as causas seriam, né, o que faz muito sentido, apego, aversão, ignorância, né? E eu tive essa fichinha caiu enquanto eu meditava, muito bom. E a reflexão sobre causas ficava assim, o tempo inteiro assim na minha cabeça, talvez a briga que você já comentou, né? Ai, como eu me livro disso, né? Porque as causas vieram nitidamente. Tem apego, tem aversão, tem ignorância, né? O sofrimento fica claro aí. Como é que a gente solta isso? Ou como é que a gente não briga com isso, né? É, Muito olha, trabalho, né? é, meditando muito, Meditando muito. repetidas vezes, né? William, quer Yuri, falar? Diga. eu acho que, eu não sei se eu entendi bem a pergunta da Janaína, mas eu acho que talvez uma outra forma também de pensar nisso, da forma como eu entendi, pelo menos, né? A pergunta, talvez, Peraí, tá tendo alguém batendo no microfone aí. Fala. parece que assim, talvez outra forma de pensar seria, a pergunta dela foi, a felicidade, ela pode ser um prenúncio do sofrimento, né? Isso foi isso que ela comentou. Sim. Então, talvez se a gente pensasse sobre o aspecto do sofrimento de mudança, talvez isso se encaixasse no que ela falou, né? Uhum. Então, porque a felicidade que nós conhecemos é a felicidade mundana. Esta é a felicidade que a gente conhece, que todos nós conhecemos. E a felicidade mundana, ela se encaixa relativamente bem no sofrimento de mudança, né? Que é aquela felicidade que nós temos neste momento, mas ela não vai durar. Então, Sim. se ela não vai durar, por isso que eu pensei nisso, ela seria um prenúncio de um sofrimento, Uhum. né? A gente, no fundo, acaba sabendo, a gente sabe, porque a gente já, né, todo mundo que tem mais aí de 20, 30 anos, né, sabe que nada dura, tudo passa, vem sofrimento, depois vem, né? A gente vive numa gangorra, né? Então, Uhum. assim, se a gente está num momento onde está tudo dando certo, tudo bem com a família, com o trabalho, etc., a gente já até fala, aproveita porque isso vai acabar. A gente mesmo fala isso, né? A gente sabe que vai acabar. É um prenúncio. Está tudo muito bem, tem coisa pela frente chegando, então aproveita, né? É a calmaria da tempestade. Então, nós temos vários termos para isso. Então, talvez, né, o que ela tenha comentado se encaixe bem na compreensão do sofrimento de mudança.
né? A felicidade que nós conhecemos, a gente poderia substituir o termo felicidade por sofrimento de mudança. Perfeito. Tem como ver isso através dos 3 tipos de sofrimento. Obrigado por lembrar, né? Dá para ver pelo sofrimento do sofrimento também, né? O sofrimento, o que a gente entende por sofrimento é uma coisa circunstancial, né? A gente também não pode definir que o sofrimento para um é o mesmo sofrimento para o outro, né? Todo mundo não tem a mesma definição de sofrimento, né? Imagina, por exemplo, tomar um suco de tamarindo. Para alguma pessoa pode ser uma maravilha, para outras pessoas pode ser um horror, né? A gente não tem como definir o que é o sofrimento por si, né? E definir o que é a felicidade por si também. Mas isso aparece para nós através da experiência. E da mesma forma a gente pode ver pelo sofrimento que tudo permeia, né? Que é o 3º tipo de sofrimento. Sofrimento impermanência, sofrimento tudo permeia. Esse diz respeito à nossa experiência condicionada. Por nós não termos liberdade plena, né? Nós estamos condicionados a retornar a esse sofrimento. Então, a felicidade também estaria aí, posta dessa forma, né? Nessa sucessão infinita de felicidade e sofrimentos. Então é isso, obrigado. Gostei. Uma coisa que eu queria completar também, você falou assim, a gente fala, né? Aproveita que vai acabar. Quem me dera que a gente lembrasse sempre, né? Aproveita que vai acabar. Se a gente lembrasse, estava ótimo. O problema é quando a gente esquece. Aí a gente cai na ignorância, né? E aí que a coisa fica ruim para o nosso lado. Ótimo, obrigado. Falaste? Tá bom, então eu vou ouvindo, observando. É isso aí. Eu acho que fundamentalmente a nossa briga com o conceito de eu, esse apego a um eu autoexistente, é que faz com que a gente dance nessa dança de sofrimento, não perceba até, construa sofrimento. Se a gente conseguir perceber o eu como também um caminho, como parte do caminho, aí a gente sai desse ciclo. Mas até perceber isso, é como você, como o William colocaram, né? A gente fica nesse meio dessa confusão. Perfeito. Estamos chegando no final, gente. Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa? Ou podemos ir fechando? Como é que fica aí? Cheirinha, você faz a dedicação para gente, por favor? Vou fechar o vídeo para não cair, tá, gente? Tá bom. Então, vamos lá, vou tentar. Se cair, a gente continua, tá? Tá. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, bem como todos os mestres de todas as tradições que veiculam uma mensagem de paz, estejam livres de qualquer sofrimento. Tenha uma vida. Não? E tenham longa vida, sim. Todos estejam a salvo, gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, que todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, sejam dedicados para o benefício de todos os seres sencientes. Possa a doença, fome, guerra e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua compaixão e sabedoria aumentam nessas e vidas futuras. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para o benefício de todos os seres, sem qualquer exceção. Que a Suprema Joia da Bodhicitta que ainda não surgiu, surja e cresça, que aquela que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais e mais.
E é isso, gente. Muito obrigado. Nos vemos próxima quarta.